Livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. João está dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí nós temos João contemplando todas as questões celestiais. Ele está contemplando todo o coro dos seres celestiais, a esse que é o Todo-Poderoso, o Deus, esse Deus eterno, entronizado. E agora João, ele vê, João ele ouve, e João ele conclui. João tem 3 coisas aqui: ele vê, ele ouve e ele conclui. E o que João viu? Ele viu que aquele que estava assentado, versículo 1, lá no trono tinha um livro com 7 selos. O que João ouviu? No versículo 2, ele ouviu um anjo forte proclamando: quem é digno, quem vai ser achado digno de abrir esse selo, esse livro, de tomar esse livro e abrir esses selos. Então João está vendo, João está ouvindo, e no versículo 3 e versículo 4, João ele concluiu que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra foi achado alguém que pudesse abrir, pegar este livro e nem mesmo olhar para ele. E aí no versículo 4 João começa a chorar. Eu fico pensando, meus irmãos, será que os seres celestiais já tinham visto alguém chorando? Você já parou para pensar nisso? Porque no céu não tem choro. Aqueles seres celestiais que estão no céu, eu creio que eles nunca viram ninguém chorando, descendo lágrimas, desesperado, angustiado, com a pior das conclusões possível dentro da sua mente. Eu chorava, porque não foi achado ninguém para abrir esse livro, para pegar esse livro e abrir os selos. Então, apesar, meus irmãos, de nós estarmos contemplando aquilo que Deus revela para nós das suas questões celestiais, nós vamos ver, nós vamos ouvir e nós vamos concluir as coisas. E eu tenho certeza de uma coisa: as nossas conclusões são as piores possíveis. João está vendo aquele que está entronizado, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tudo criou, aquele que tudo que existe foi criado por Ele, para Ele. Mas mesmo assim, você vê um João chorando. Então, apesar das questões celestiais serem reveladas aos nossos corações, nós vamos voltar para casa e chorar. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda apegados, concluindo as coisas de maneira humana e nunca divina. Sabe por que nós vamos voltar para casa e chorar muito? Porque nos falta a compreensão do celestial na nossa vida. Porque nós estamos apegados ao pó da terra. Nós estamos apegados àquilo que nós vemos aqui de material. Nós estamos apegados às nossas conclusões humanas. A gente tem entendimento errado de salvação, de graça de Deus. Temos entendimento errado de fidelidade a Deus. Temos uma compreensão equivocada de reino de Deus. Temos uma compreensão equivocada de filhos de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, e versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não creem verdadeiramente nas coisas celestiais.
Então, apesar de nós contemplarmos os milagres que Deus tem feito na nossa vida, apesar de nós contemplarmos o cuidado de Deus com a nossa vida, apesar de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus na nossa vida, ainda assim, nós temos grandes dificuldades de crer na rica promessa. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente sofre, é por isso que nós estamos atribulados e angustiados, porque apesar de tudo isso, ainda continuamos incrédulos. Pastor, nós não vamos para o céu? Jesus, depois de ressurreto, depois de ressuscitado, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele encontra lá os seus discípulos, ele encontra eles e chama os apóstolos de incrédulos, porque quando foi dito para eles que Jesus tinha ressuscitado e ia encontrar eles, eles não creram. Nós estamos vendo, ouvindo e concluindo da pior maneira possível. A nossa compreensão de reino de Deus é um fiasco. A nossa compreensão de filhos de Deus piorou. Nós não queremos ouvir o Pai que a gente tem. Nós não queremos ser agraciados com a sua palavra ao nosso coração, porque nós já concluímos todas as coisas. A conclusão final é nossa. Apocalipse capítulo 5. Versículo 4 do capítulo 5. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ele está desesperado, porque quando João, ele pensa, por exemplo, naquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono, como diz a profecia, lá no Isaías capítulo 11, aquele que é o rebento de Davi, aquele que é o rebento de Jessé, aquele que com a sua boca ele vai julgar as nações. Então, quando nós falamos de trono, nós falamos de julgamento, de juízo. E aí então João diz assim: então quem é que vai julgar todas essas coisas que estão acontecendo neste mundo? Quem que vai julgar os corruptos? Quem vai julgar os homicidas? Quem vai julgar, meus irmãos, a sodomia? Quem é digno para fazer isso? Nós temos dificuldade de aconselhar um casamento. Então quem é digno de julgar todas essas coisas? A consciência, a dor, a angústia das pessoas. E João está angustiado e chorando, porque quando ele olha as realidades deste mundo, ele olha todas essas coisas. Quem vai julgar o imperador romano que está massacrando a igreja? Quem vai julgar aquele que está matando as mulheres, as crianças? Quem vai julgar aqueles que estão roubando o dinheiro das pessoas para que eles não tenham hospitais e escolas? Por isso que o João está chorando. Ele tem aquele mesmo sentimento do Salmo 73, quando ele vê o camarada que não conhece a Deus prosperar, o bandido não ir preso, a justiça não ser feita. O Abacuque entrou em paranoia, quando ele começou a ver a justiça sendo torcida, o ladrão sendo solto, o bandido escapando, e o inocente pagando o preço. É isso que João está vendo. E ele está chorando porque não tem ninguém digno. Quem vai ser digno para julgar todas essas coisas? E aí tem uma resposta, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. E aí João escutou assim: o quê? O leão da tribo de Judá? Ah, é? Então quando você pensa em juízo,
Leão, aí você já pensa já num leão mais ou menos assim de uns 700 quilos, uma pata gigantesca saindo pelo mundo com presas como se fosse um dente de sabre e chegando no meio dos ímpios assim, abrindo a pata e batendo em todo mundo e sangrando e arrebentando todas as pessoas. Mata todos os ímpios, acaba com este mundo, acaba com os impérios, acaba com os homens malignos. Quando você pensa em juízo, você já quer que Deus logo destrua as pessoas. Quando nós pensamos em juízo para o outro, nós já queremos que um leão o apanhe no meio da rua, um urso se depare com ele, uma cascavel o encontre. Já pensou o João ouvindo isso? Vai ter um leão. Ele falou, agora esse Império Romano, agora esse pessoal vai pagar. Não é assim que a gente fala, meus irmãos? Agora ele vai pagar? A gente não tem essas coisas dentro do coração. Agora aquela pessoa está pagando. Não é assim que a gente pensa? Muitas vezes nós temos essas questões. Quando eu estou na cadeira do réu, eu quero misericórdia. Quando é o outro que está na cadeira do réu, eu quero que ele seja condenado. Abra a sua Bíblia no Salmo 122. Então, quando João ouviu sobre o leão, ele falou assim, agora esse mundo está enrolado. Vai vir um leão aí, mas vai acabar com todo mundo, vai destruir todos os impérios, vai acabar com os ímpios, vai matar todo mundo. Agora sim nós vamos ter vingança. Justiça não é vingança. Juízo não é vingança. Salmo 122, versículo 5. O salmo de oração por Jerusalém. E aí ele diz assim no versículo 5: lá estão os tronos de justiça e não de vingança. Versículo 5, os tronos da casa de Davi. Então é desse trono que vai sair toda a justiça e todo o juízo sobre a terra. Só que quando nós falamos de justiça e juízo para os outros, aí é muito bom. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, o que ele viu, irmão? Um cordeiro. Você já imaginou um cordeirinho fazendo justiça? Uma ovelhinha indo lá na sua casa, com toda aquela mansidão de uma ovelha, com toda a beleza que uma ovelhinha tem, e chamando você para fazer justiça? Então quando João viu o cordeiro, ele falou, ixi, de novo, já morreu lá na terra, o Império Romano já passou por cima de Jesus, já crucificou ele, agora de novo um cordeiro? Eu queria um leão. Não tem um urso aí não, com 1 tonelada mais ou menos de urso? Cordeiro. Quando nós pensamos na justiça e no juízo de Deus, nós não pensamos em um cordeiro. Mas João, ele viu agora um cordeiro, mas não era um leão, é um cordeiro. Versículo 6. Como tinha sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse cordeiro não é um cordeiro comum. Ele é um cordeiro que é onipotente, tudo ele pode. Onisciente, tudo ele sabe. Ele é onipresente, em todos os lugares ele se encontra. Ele tinha a aparência de um cordeiro, mas nós não queremos um cordeirinho para fazer justiça, porque quando eu penso no cordeiro, eu já penso que ele foi o quê? Imolado. Ele morreu. Evangelho de João capítulo 1. E quando João tem essa visão do cordeiro, meus irmãos, ele logo é trazido a esse pensamento, ou a essa passagem das Escrituras. Evangelho de João
capítulo 1, versículo 29. Quando João viu aquele cordeiro no meio dos anciãos, as marcas da sua morte, mas toda a sua autoridade, ele logo se lembrou do Evangelho de João 1, 29, ao qual ele mesmo escreveu. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que vai julgar o mundo? É esse homem cheio de misericórdia, de amor, de graça. Não, mas eu não quero, eu preciso de um carrasco, não de alguém de misericórdia. Eu preciso de um assassino profissional para fazer justiça. Eu não preciso de alguém que tenha misericórdia, seja manso, seja humilde. Eu preciso de um matador de aluguel. Olha onde a cabeça da gente vai, meus irmãos. Quando nós não temos a compreensão do reino de Deus na nossa vida. Olha o que nós vamos pensando, aonde nós vamos chegando. João viu um cordeiro. Esse cordeiro é o que tira o pecado de todo mundo. É o que perdoa as pessoas. É o que anda com ela. É o que cura o enfermo. É o que salva uma alma. É o que traz de volta um filho de uma mãe que só tinha aquele filho. É aquele que chega na sepultura e manda o Lázaro sair depois de 4 dias. É esse cordeirinho, o Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Se você se lembra da passagem de Isaías 53, a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 53, que esse cordeiro, como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Mas eu não quero um juiz, alguém que esteja no trono, que seja desse jeito, pastor. Eu preciso de um Mao Tse Tung, que mata 200 milhões de pessoas. Um Hitler, que mata 6 milhões de judeus. Fora os poloneses, os albaneses, os britânicos, os franceses. Eu não quero um cordeiro. As pessoas não querem o cordeiro, irmão, porque o cordeiro é manso e humilde. Ele não é um bicho, ele não é um monstro, ele é manso e humilde de coração. Sabe por que Jonas fugiu e não queria ir para Nínive? Porque ele sabia que se o povo de Nínive se convertesse, Deus não destruiria eles. O Jonas queria um ditador para ir para Nínive, e não um cordeiro. Mas tem um cântico no céu: digno é o cordeiro. Abra a sua Bíblia, volte aí um pouquinho, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Esse cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo, mas pelo precioso sangue, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós.
Apocalipse capítulo 5. Digno é este Cordeiro. E aí no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, o que o Cordeiro está fazendo? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. O Cordeiro já começou a abrir os selos do livro. Ele é digno de fazer isso. A dignidade, presta bem atenção, a dignidade do Cordeiro de Deus, que é Cristo, não está no seu poder. A dignidade do Cordeiro está no seu sangue, que foi derramado e que comprou de toda língua, tribo e nação deste mundo. Porque não é um governo de poder, mas de entrega da sua vida. Digno é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Fostes morto, final do versículo 9, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono os seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhões e milhões, miríades e miríades. O que Jesus falou para Pilatos, meus irmãos? Quando Pilatos olhou para Jesus e disse assim, eu tenho você na minha mão, eu posso te soltar e te prender. Jesus falou assim, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, e Ele enviaria milhares dos seus anjos. Milhões e milhões, milhares e milhares de seres celestiais, Ele enviaria, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto. Então não é de poder, é de vida. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, assim seja, amém. O Cordeiro de Deus, ele venceu na eternidade, antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus venceu no tempo. O Cordeiro de Deus é aquele que terminará todas as coisas. Ele vencerá pela eternidade. Quando você olhar para esse mundo, quando você vê todos esses acontecimentos, brigas, discórdias, caminhos não retos diante de Deus, corrupção, morte, intriga, assassinato, ódio, vingança, doenças, morte, lembre-se que o Cordeiro já venceu todas estas coisas. Já passou. A dignidade não está na destruição, a dignidade está na salvação. Sabe o que vai fazer diferença em toda a sua vida? É se você conhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque é o povo do Cordeiro que vai reinar com ele. Não é o Napoleão, não é os Césares, não é o Nabucodonosor, não é o Faraó, é o povo do Cordeiro. Serão reis e sacerdotes. Enquanto nós estamos com pressa de destruir as pessoas, que eles paguem, que eles sofram, Lucas capítulo 22.
Versículo 14 e versículo 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha morte, porque chegou o dia da minha morte. Enquanto todo mundo está querendo um leão para destruir as pessoas, o Cordeiro de Deus está entregando a sua vida por elas. Está vendo como o nosso evangelho está todo complicado? Enquanto nós estamos querendo usar Deus para fazer justiça e juízo sobre as pessoas e destruir elas, Deus está enviando o seu Filho amado como Cordeiro de Deus para poder salvar elas. Mas a gente quer um leão que destrói tudo, que a gente quer ver o circo pegar fogo. Nós não queremos um cordeiro que salve as pessoas. Nós não queremos ser ovelha. A gente quer ser lobo, urso. A gente não quer ser ovelha. Mas quem que vence? A ovelha. Sabe quem é que vence, meu irmão e minha irmã? A ovelha. Não é o urso, não é o leão, não é o lobo, é a ovelhinha que vence. Apocalipse capítulo 12, para encerrar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Jesus podia olhar para o Pilatos e falar assim para ele: ó rapaz, eu vou mandar uns anjos aí, eu vou mandar só um anjo que mandou lá contra o Senaqueribe, matou 180 mil homens do exército de Senaqueribe, eu vou mandar só um daquele. Falou: não, não é assim não, esse não é o evangelho. Jesus podia ter pregado o César romano e todos os outros na cruz, mas ele é o Cordeiro de Deus. Ele não pode negar sua natureza. Deus não pode negar quem ele é. Nós podemos ter muitas faces, muitas caras. Deus não pode negar quem ele é. Um cordeiro. Como é que a gente resolve as coisas? Gritando e xingando. A gente nunca resolve as coisas como um cordeiro. Nós queremos resolver as coisas na força bruta. Nós nunca queremos resolver as coisas como um cordeiro. Lembra de uma coisa: quem vai vencer é o cordeiro. Quem tem natureza de cordeiro. Quem tem o sangue do cordeiro. Em nome de Jesus. Quem vai vencer é o Cordeiro de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça misericordiosa.